Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre as origens do futebol feminino no Brasil, tá? Sobre os momentos que se passa aqui. A gente vai utilizar uma reportagem da Carol Barcelos na Globo, tá? Então essa é a reportagem que a gente vai utilizar de base aqui para a gente trocar essa ideia. E a partir disso a gente vai trocar uma ideia também sobre o modelo americano, tão bem elogiado, tanto pelos resultados quanto pelo investimento, e como as coisas estão avançando lá. Ou seja, a gente vai fazer um comparativo do que a gente tem de história nossa, com um pouco do início da história deles também, né? Deles, Estados Unidos, de maneira geral, e levando isso para os dois cenários, do que a gente está evoluindo e do que eles estão evoluindo lá enquanto sociedade. Tá? Então, vou passar aqui para a reportagem da Carol Barcelos. A gente vai pausando e trocando uma ideia, um grande react que a gente está fazendo. A gente vai pausando e trocando uma ideia, beleza? Então, vou colocar o som para vocês e bora lá. Já ouvi várias piadas assim, mulher macho. Mulher homem? Mulher macho? Sapatão, tá jogando bola, tá não sei o quê. Vamos tirar a roupa dela pra ver se é mulher mesmo e tal. Vai lavar uma louça, vai procurar uma cozinha pra lavar. Casa tá aqui porque talvez em casa não tenha comida. Então a gente escutava, vai lavar uma roupa, isso é coisa de homem, né? Perna de pau. Tinha os caras que iam assistir o jogo de futebol feminino só pra te esculachar, né? Vocês acham que sabe jogar futebol? Futebol feminino não existe, futebol é pra homem. E outras coisas mais que a gente nem precisa falar. Apanhei bastante. Muitas das vezes eu tive que mentir. Ofendidas, humilhadas, algumas mulheres foram até agredidas porque queriam jogar bola. Contar a história do futebol feminino é contar uma história de resistência. E as mulheres que você vai ver agora foram as que quebraram a primeira grande barreira. Desviar não era uma opção. Alguém tinha que enfrentar. O futebol feminino tem história desde 88. Então o pessoal, só agora, né? Eu vejo muito, parece que só existe 2004 para cá. Não. O futebol feminino existe há muito tempo e nós tivemos grandes jogadores numa época muito mais difícil. São as pioneiras do futebol feminino no Brasil. Desbravadoras, destemidas, mulheres que desconstruíram padrões. Arranquei a cabeça das minhas bonecas e foi assim que eu comecei a dar meus primeiros pontapés. Todos eram contra. Que a gente lutava por uma coisa que todo mundo lutava contra. Não era o futebol, era a sociedade, era o país. Esse eu acho que é o primeiro ponto que eu vou fazer de ressalva aqui, parar aqui rapidinho. E a frase da Carol Barcelos eu acho genial, porque é exatamente isso. A gente não está falando de futebol, a gente está falando da sociedade. Temos a sociedade como um todo, e aí a gente está falando de um pedaço da sociedade que é o futebol. Mas esse futebol aqui, por mais que ele tenha vida autônoma em relação à sociedade em grande parte, né, ou seja, ele tem características próprias, ele também reflete essa parte de cima aqui enquanto sociedade. Então a gente está falando diretamente da sociedade. Tá? Então, assim, toda vez que a gente vai falando de futebol feminino, da história do próprio futebol, da história do negro no futebol, ou qualquer outro tipo de discussão desse tipo, a gente está falando de um ponto que é o futebol, né, de um contexto muito específico que é o futebol, claro, mas a gente está falando da sociedade como um todo sempre. Tá? Então esse é o ponto geral importante de colocar. O lance é o seguinte, o mundo era completamente diferente e as coisas eram muito atrasadas, né? Eu vim aqui para treinar umas jogadas ensaiadas com elas, umas jogadas na banheira, e elas estão fazendo muito bem essas jogadas, sabe? Mas o torcedor brasileiro está mesmo curioso para saber se as meninas jogam bola pra valer. Como que eu ia assistir jogo de futebol se não era transmitido? Eu ouvia um comentário ou outro que tinha futebol feminino no Rio e São Paulo. Mas fora isso, não era uma coisa assim, tipo, natural de se ver. Mas era tão natural de se fazer. Jogávamos por música. Eu acho, você não pegou, né, Carol? Mas se você visse nosso time jogar, você falava, que isso?
Era um Flamengo antigamente com Júnior, Zico. Era muito bom. Elas transformaram em esporte o que era visto como palhaçada. Nos primeiros registros, o futebol feminino aparece no Brasil como se fosse atração de circo. Até que o tempo foi passando e em 1941, um decreto-lei proibiu que mulheres praticassem atividades que fossem contra o que eles consideravam ser a natureza feminina. Não citava especificamente o futebol, mas estava subentendido que futebol não era coisa para mulher. Nem brincar de bola na rua era permitido a meninas. A justificativa, como aparece num artigo do jornal Folha de São Paulo de 1961, era: as mulheres têm ossos mais frágeis, menor massa muscular, bacia oblíqua, tronco mais longo e por isso menos resistente. Centro de gravidade mais baixo, coração menor, menor número de glóbulos vermelhos, respiração menos apropriada a esportes pesados, menor resistência nervosa e de adaptação orgânica. Foram 38 anos de proibição. Em 79, o futebol feminino deixa de ser proibido no Brasil, o que não significa que se desenvolve a modalidade, porque ele deixa de ser proibido, mas se ele não está regulamentado, você não pode jogar. Em 1900... Vou parar aqui outra vez para fazer outra fala. Esse é um ponto que a professora levantou e tem total razão. A gente precisa parar de achar que o desenvolvimento esportivo ele passa simplesmente pelo conjunto de leis, né? Ou seja, liberou, não liberou, a gente tem um conjunto de leis para ofertar determinados acessos. Na verdade, ele parte muito de uma organização desportiva feita para que você tenha sucesso ali. E essa organização desportiva feita para que você tenha sucesso, como acontece no futebol masculino, por exemplo, ela não vem na mesma proporção. E, aliás, ela nem vem, por vezes. A gente vai ver isso mais à frente na reportagem. Mas, assim, pensem nessa questão como um ponto muito importante. Porque se dá uma sensação de que se resolveu todos os problemas com uma canetada só. Mas, na verdade, resolveu grande parte de um problema muito grande, que era o acesso, né, ou pelo menos a liberação, ou seja, a descriminalização daquilo, e passou a ter escancarado problemas que eram velados porque não se tinha a necessidade de uma estrutura. E aí passou a se ter. Então esse ponto é muito importante de fazer reflexão também. De 82, para comemorar o encerramento de um festival de mulheres organizado pela atriz e produtora Ruth Escobar, foi programado um jogo feminino entre times de Rio e São Paulo. Esta é a primeira vez que elas jogam no estádio profissional. Seria uma atração antes de um clássico do futebol masculino no Morumbi. São Paulo e Corinthians entrando e recebem uma carta da Federação Paulista falando, não pode. Elas, não. Se o homem pode fazer comida em casa, que a mulher não pode jogar futebol. Quer dizer que é a mesma coisa, é um desenvolvimento que tá aparecendo. E nós soubemos que estava tendo esse problema de liberar ou não liberar o jogo. E nós demos algumas declarações assim para dar uma forçada, declarações que nós não tínhamos o poder. Só para vocês entenderem como era antigamente, olha o nível da comparação, né? Se os homens podem fazer comida em casa, porque as mulheres não podem jogar bola, né? Então, assim, e aí eu não estou falando que a frase está errada, tá? É esse o meu ponto. Ou que o Casagrande estava errado. O Casagrande está absolutamente correto no sentido de se posicionar a favor da realização do jogo. A questão de reflexão é o nível do debate que a gente estava vivendo naquele momento, historicamente falando. Nesse dia, como que a gente vai falar? O Corinthians e São Paulo não vai jogar. Preocupados com o clássico, liberaram uma apresentação com 20 minutos cada tempo, para não ter cara de partido oficial. Nós achamos um absurdo. Não, a Federação Brasileira proíbe o jogo. Como proíbe, cara? Tudo você poderia argumentar. Agora, proibir... O que é proibir? Né? Nada é proibido. Você sabe, você pode fazer tudo. Nada... Essa palavra, como o Caetano já colocou, é proibido proibir. Eu digo, proibido, proibir, proibido, proibir, No ano seguinte, em 1983, o futebol feminino foi regulamentado. E mais um pioneiro se juntou às pioneiras. Radar, clube em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Surgia ali o primeiro departamento de futebol feminino. A seleção brasileira feminina ela veio existir através do Radar.
porque foi o Radar que fazia os melhores campeonatos no Rio de Janeiro, os brasileiros. No Mundial Experimental em 1988, entre 12 seleções, o Brasil ficou em terceiro, tendo o Radar como base do time. Seleção, a gente ganhava uma diária e no início nem era isso. Praticamente jogava por amor. E passava muita dificuldade. Ficando hospedada, você acha que a gente ficava hospedada na Granja Comaria? Nossa Senhora. A gente ficava na Escola de Educação Física do Exército, ficava no Cefam, comendo o que os soldados comiam. Nós comíamos de quentinha, nós comíamos e dormíamos embaixo da árvore. Era a preparação para a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, na China. Foi em 1991. Foi da zagueira Elane o primeiro gol de uma brasileira em mundiais, sobre o Japão. Elas voltaram para casa ainda na primeira fase, mas ganharam um título sim, o de seleção. A principal, elas sabiam que ainda era outra. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! É tetra! Quando Romário e Bebeto voltaram da conquista do Tetra em 1994, o que sobrou de uniforme foi guardado para elas. Olha aí o tamanho disso. Era desse tamanho porque era tudo masculino. O futebol feminino não existia para a CBF. Então a gente usava tudo do masculino. Shorts, camisa, né? Porque a gente queria. Mas quando você chegou lá, que você olhava todo mundo bem, né? Você olhava os americanos, todo mundo bem, né? Bem vestido. Você olhava pra gente assim e falava, caramba, que é isso? Mas falava que é, né? Foi uma das coisas que a gente teve também que aguentar, mas... Era o que a gente era, né? A gente era sóbria. Essa camisa aqui não foi à toa. Foi a paixão, foi o amor. E que era cuidada com carinho. Aqui cada um cuida da sua com bastante carinho, né? Já que a gente não tem monomia do profissional. Mas eram um time profissional. E com brilho a pouco de ser revelado. 1999, Mundial nos Estados Unidos. Antes de entrar no Mundial, vou fazer outra pausa aqui. Ponto importante de se entender, ou de se fazer uma reflexão. Quando a gente está falando desse cenário que a gente está descrevendo, você pode ter duas perspectivas de observação desse mesmo cenário, tá? E as duas são válidas. Tá? Você pode ter uma perspectiva olhando do começo e indo acompanhando a história, certo? Uma cronologia de fato do início a esse ponto da história que a gente está vendo. E pode entender um momento de muitas conquistas. Tá? Então, assim, de uma proibição de prática a uma ida para a Copa do Mundo, você tem uma distância muito grande que foi superada em pouco tempo. Tá? E aí você tem um conjunto de conquistas muito grande. Tá bom? Essa é uma linha a ser observada e é válida como observação. Tá? Que ela faz sentido. Se você olhar com o olhar de hoje para esse cenário, ou seja, do que se deveria ter para o que se alcançou nesse primeiro momento, ainda é muito distante. Então se dá uma sensação de frustração, e aí também, de novo, é válida a segunda linha e também é válida essa frustração, justamente nesse cenário, de que, poxa, avançou muito para quem vivenciou os primeiros momentos, mas para quem está observando agora pode ser que sejam poucos avanços. E as duas reflexões são válidas. O grande ponto aqui é justamente entender esses processos para a gente conseguir fazer as reflexões de em que estágio a gente está e para onde a gente pode melhorar. Tá? Vamos voltar para ver esta Copa. Unidos. 7-1 no México, 2-0 na Itália, avançaram para as oitavas. Venceram a Nigéria nas quartas com um gol de Cici, que está entre obras-primas expostas em mundiais. Aquele gol, realmente, não tem como, né? Eu já era especialista em bater faltas. Mas aquele gol, eu até vou dizer que realmente foi um dos mais bonitos, com certeza. Perderam na semifinal para os Estados Unidos, que jogavam em casa. Venceram a Noruega para terminar em terceiro, com um bronze. A primeira medalha de mulheres brasileiras numa Copa do Mundo oficial da FIFA. A nossa geração, tecnicamente, não vai existir igual daquele primeiro grupo.
Você pegando uma Michael Jackson, uma Roseli, Formiga nem existia na época, né? Ceneira, Russa, Cebola. Um time que continua resistindo. Eu dou aula aqui, né? Eu trabalho nesse campo aqui, aí tem uma escolinha de futebol, né? Aí projeto social. E às vezes faço uns bicos de churrasqueira. Sou boa, hein? É boa? Sou boa. Eu fui motorista de ônibus durante 8 anos e hoje trabalho de táxi executivo. É minha profissão, né? Esse caminho de barreiras... E aqui a gente tem um ponto. Eles vão mostrar mais sobre o atual momento, né? E fazer essa reflexão acerca do que veio para frente, e para frente a gente vai trocar uma ideia, tá? Que é a geração da Marta ali, né? A gente está falando até essa Copa do Mundo de 99, depois você vai ter a geração da Marta em diante, que a gente vai falar no outro vídeo, que eu quero fazer o comparativo agora com a fase americana, tá? E aí eu acho importante a gente trocar essa ideia primeiro, para fazer esse comparativo, tá? Vou colocar um vídeo, tá? Como futebol feminino nos Estados Unidos, tá no corte do Flow, tá? Flow Sport Club. Então vamos trocar uma ideia sobre esse ponto levantado. Eu realmente não sei como é que... Qual o cenário das seleções, porque a gente sabe, tipo, Estados Unidos, Alemanha e outras seleções europeias, como foi o Canadá também tá forte, Canadá, tudo, né? França, Inglaterra. E assim, comparar o que essas seleções tiveram ao longo da história com o que o do Brasil teve, tipo, a gente vê... É muito comum a gente ver em filme americano as meninas jogando futebol na escola, porque é cultural deles isso, né? E a gente sabe como o esporte nos Estados Unidos é tratado completamente diferente da maioria dos lugares do mundo, né? Eles fazem, desde a escola, eles fazem os atletas deles para competir, né? Então, assim, tipo, desde sempre as meninas têm esse estímulo, tipo, até da mídia normal, tipo, ver que o futebol é um negócio que né, a seleção, que os homens lá jogam futebol americano, nem são, até o soccer tá aumentando lá nos Estados Unidos, mas sempre foi mais do futebol feminino. A Alemanha é a mesma coisa, né? E, assim, a gente tem o talento e a vontade, né? É isso que a gente teve durante todos esses anos. E agora que tá o negócio... um nível profissional muito diferente do que a gente viu. Realmente, nos últimos anos, a evolução foi gigantesca, né, nesse aspecto, né? E aí não tem jeito, né? Fazer um exercício simples de olhar para o ranking. O ranking da FIFA. Hoje a gente está em 8º ou em 7º, não tô certa. Cara, tem 7 na nossa frente ou tem 6 na nossa frente. Se estão na nossa frente, não é à toa. Seja pela estrutura, conseguem fazer mais amistosos, se prepararem melhor. Essa questão dos Estados Unidos é muito interessante, porque eu tenho uma amiga, né? Eu falo que é uma irmã americana ali, que nasceu, a gente nasceu na mesma época, 82, tudo, em países diferentes, né? Então, eu, em tese, no país do futebol dos homens, e ela, em tese, no país do futebol das mulheres. A gente teve a oportunidade de se encontrar aí em 2010, porque ela veio jogar no Santos. Tinha tido uma passagem em 2006, voltou em 2010. Bom, e aí ela conta um pouco dessa história também do futebol feminino nos Estados Unidos, que ele também passa por uma coisa de... Precisava ter um esporte para as mulheres, que não fosse o futebol americano, o beisebol, o basquete, porque era um esporte masculino dos homens, então tinha que fazer alguma coisa frágil para elas, e acabou criando-se o soccer. E criou essa cultura, absurdo, do soccer. E teve uma lei também, que é a Title IX, dessa parte universitária e escolar. Então, se uma universidade tivesse 5 bolsas para o beisebol, tinha que ter 5 bolsas para as meninas também, para as mulheres. Então, tudo, que é o 50-50, tudo, toda essa parte de qualquer investimento de bolsa tinha que ser exatamente igual para homens e para as mulheres. E isso fez com que o esporte feminino americano crescesse muito. E se a gente for olhar hoje os resultados, as mulheres dão mais resultados do que os homens até, né? E ajudou muito aos Estados Unidos ser essa potência olímpica. Então, tudo passa por um ajuste, por um olhar diferente, mais que no caso do futebol, do soccer, né? Do futebol feminino americano, ele começa também precisamos dar alguma coisa para elas fazerem aí. Esse talvez seja o grande ponto. E por que eu quis levantar essa questão dos Estados Unidos como ponto de partida? Porque, socialmente falando, a gente passou pelo mesmo problema. O que é esse mesmo problema? É você entender que aquele esporte fisicamente não serve para as mulheres. Tá? Então, esses são os pontos de partida. Percebam como o ponto de partida é quase que o mesmo. A única coisa é que, como os Estados Unidos têm uma cultura de esportes diferentes da nossa, a solução foi ofertar o menor esporte. A nossa solução foi excluir. E aí as fórmulas de soluções, digamos assim, né, ou as soluções, né, são tão preconceituosas quanto. Certo? O grande cenário que vai ter é que, por uma questão social,
e aí a gente vê a importância das universidades para o esporte também, né, como um cenário esportivo no caso dos Estados Unidos, você passa a ter um cenário onde as coisas estão modificando a nível de sociedade e que aí você tem um impacto direto no esporte por uma questão de organização das universidades. Aqui no Brasil, a gente tem um esporte muito mais associado aos clubes e quase zero associado a universidades ou a esses meios. Quando você tem esse tipo de cenário, essas modificações de aprovação por lei de incentivo ou algo do tipo, fica muito mais difícil. Porque você precisa entrar num cenário que é mercadológico, sendo que, por uma questão óbvia de não investimento, você não tem retorno histórico para ofertar de garantia quem vai entrar nesse mercado. E aí, nesse cenário, você tem uma dificuldade de implementação. Então, os Estados Unidos entrou numa outra parte, teve tanto preconceito quanto, provavelmente sofreram tanto quanto, e no atual estágio, por conta dessas organizações da sociedade, da evolução da sociedade nesse ponto, né, no caso do movimento feminista, você tem nos Estados Unidos hoje uma outra discussão, né, que aí a gente vai para a última parte desse vídeo, que é justamente essa daqui. Senado aprova o projeto que equipara quantas? E ainda no CNN no plural? Seleção feminina nos Estados Unidos terá igualdade de premiação. Tá? Então houve uma equiparação entre salários em premiação, nos Estados Unidos para o futebol feminino e masculino. O assunto agora é igualdade. A Federação de Futebol dos Estados Unidos, US Soccer, anunciou um acordo inédito que equipara a premiação entre as seleções masculina e feminina do país. É um feito histórico na luta das mulheres por igualdade. Potência mundial no esporte, com 4 títulos mundiais e 4 medalhas de ouro em Olimpíadas, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos conquistou nesta quarta-feira uma grande vitória, a da igualdade. Foram 6 anos de luta do time feminino para receber o mesmo valor que a equipe masculina em premiações por títulos e participações em torneios como a Copa do Mundo, por exemplo. O acordo anunciado pela US Soccer é válido até 2028, ou seja, vai abranger o período de 2 Copas do Mundo de cada gênero e também 2 Olimpíadas. Além da equiparação dos valores por conquistas e participações em torneios, o acordo também garante um compromisso comercial de venda igualitária de ingressos para as 2 seleções. Para a presidente da US Soccer, Cindy Perlow-Cohn, o acordo pode ser um ponto de mudança para o esporte no mundo. It's truly a historic moment for U.S. soccer, for soccer in general. So for the first time ever, U.S. soccer has brought both the Women's Players Association, the Men's Players Association together to negotiate. I think really is a game changer for international sport. E nesse cenário, pessoal, eu acho que aí a gente pode encerrar esse vídeo agora, esse primeiro vídeo sobre futebol feminino. A gente vai manter esses vídeos durante um tempo. Que é o seguinte, não adianta achar que a gente vai precisar passar por todas as etapas que passou o esporte nos Estados Unidos. A gente tem uma chance única, que é superar as etapas fazendo as coisas que estão sendo feitas hoje. Então, tendo os investimentos que estão tendo hoje, tendo as estruturas que estão tendo hoje, colocando dinheiro de Confederação Brasileira de Futebol, né? Para a estrutura do futebol feminino, né, para a estruturação do futebol feminino, colocando dinheiro de clube, né, vocês ganham pra caramba, então coloque também no futebol feminino e uma série de outras organizações que precisam se posicionar e serem mais ativas nisso. Não é só criar um campeonato, não é só criar uma organização, mas é desenvolver de fato, é criar política pública, é ir atrás, é fazer com que esse esporte se desenvolva. E aí, a partir disso, que se cobra o mesmo que se cobra no masculino, que se faça, cobrança, estou falando de resultado, tá? Que se cobra os mesmos resultados do futebol masculino, mas a partir de um grau, de um nível de investimento que seja muito mais alto. Com relação ao cenário que aconteceu nos Estados Unidos, seria muito importante que as demais confederações de futebol também se posicionassem da mesma forma. Tá? É necessário entender que há níveis de premiação, né? Você tem o nível de premiação de participação, depois você tem o nível de premiação por avanço. Tá? O que eu estou falando de igualitário é o nível de premiação. Então, assim, classificamos para a Copa do Mundo.
oitavas de final, fase de grupos, oitavas de final, quarta, semifinal. Ok. Se o futebol masculino ganhar uma Copa, o futebol feminino não, que ganhe mais dinheiro no total do bolo, sem problema nenhum. Se o futebol feminino ganhar a Copa e o futebol masculino não, que o futebol feminino ganhe mais dinheiro no total do bolo. Agora, se as duas seleções vão para a Copa do Mundo e chegam na mesma fase, que elas têm o mesmo valor financeiro para cada conjunto de jogadores, comissões técnicas e quem for mais participar das premiações. Beleza? Esse talvez seja um avanço necessário das nossas organizações para além do que já está acontecendo. É muito legal ver o avanço do futebol feminino, mas ainda falta muito. Tá? Então que se celebre o avanço que tem o futebol feminino, e isso é muito válido, mas também se façam ainda as cobranças devidas a quem é o responsável ou a quem são os responsáveis pelo futebol no Brasil. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Por favor, gostou do vídeo? Tem gostado desses conteúdos? Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E é claro, para além de tudo isso, peço que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo com o máximo possível de gente, porque a gente vai tentar trazer sempre as análises que a gente traz, mas esse tipo de conteúdo para complementar também. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e pelo carinho, e até a próxima. Valeu!